Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso A Jornada Interior. Ainda falando sobre a persona, eu tinha resolvido fazer apenas dois vídeos falando sobre a persona, mas agora eu achei necessidade de fazer mais um vídeo para complementar as duas aulas que eu postei, falando justamente desse complexo funcional da persona. Então, aqui, essa aula ela não vai ser necessariamente falando da persona, e sim da imago do objeto. Então, nós estamos na aula 3, na parte 3, que vai falar sobre a imago do objeto. Ainda que a gente esteja no campo ainda da persona, também esse assunto faz parte, né, por assim dizer, desses complexos funcionais. Então, afinal de contas, o que quer dizer o termo imago do objeto? É o que a gente vai compreender nessa aula. Esse termo imago do objeto, Jung usa nos livros, né, dele, principalmente no livro Tipos Psicológicos. E aí ele diz o seguinte: sabe-se que a imagem de um objeto presente em nossa psique nunca é absolutamente igual ao objeto, mas no máximo apenas semelhante. Forma-se, evidentemente, não pela percepção dos sentidos e pela apercepção desses estímulos, mas por processos já inerentes à nossa psique e que apenas são provocados pelo objeto. Ou seja, ele vai falar que quando a gente se interessa ou um objeto ele meio que chama a nossa atenção, ele provoca uma impressão em nós, essa impressão ela está intimamente relacionada com processos inconscientes ou processos subjetivos do sujeito. Segundo nossa experiência, o testemunho de nossos sentidos coincide grandemente com as qualidades do objeto, mas nossa apercepção está sob influências subjetivas quase ilimitadas que dificultam em muito o conhecimento exato do caráter humano. Uma grandeza psíquica tão complexa como é o caráter humano só fornece, além disso, a percepção pura dos sentidos, pouquíssimos pontos de apoio. Para conhecê-lo, são necessários também empatia, reflexão e intuição. Devido a essas complicações, o julgamento final é sempre de valor muito duvidoso, de modo que a imagem por nós formada de um objeto humano tem conotação extremamente subjetiva. Ou seja, aqui ele fala que o testemunho dos nossos sentidos coincide grandemente com as qualidades do objeto. Ou seja, Jung ele não nega que o objeto possa ter realmente uma qualidade, mas mesmo tendo essa qualidade, a gente vai ver que ainda assim existe muita coisa de subjetiva quando a pessoa ela se interessa por um objeto, ou seja, o objeto causa nela uma impressão que ela às vezes até desconhece, porque são de processos inconscientes. Mas aí ele diz o seguinte: devemos avaliar de um modo um pouco mais crítico o que é específico de cada domínio. O que me impressiona em um objeto pode ser uma qualidade real peculiar a este objeto. Ou seja, ele não nega que quando a pessoa se sente impressionada por um objeto, essa impressão ela pode vir realmente da qualidade real peculiar a esse objeto. Mas aqui está a chave, ó. Mas quanto mais subjetiva ou seja, quanto mais subjetiva e mais emocional for esta impressão, tanto maior será a possibilidade de que esta qualidade resulte de uma projeção. Ou seja, se essa qualidade ela provocar no sujeito estados emocionais, por assim dizer, provavelmente a qualidade ela pode resultar de uma projeção, ou seja, a qualidade do objeto reflete uma projeção. E aí ele faz aqui, ele diz que é necessário fazer uma distinção. Mas aqui é preciso fazer uma distinção muito importante entre a qualidade real inerente ao objeto
sem a qual provavelmente não haveria projeção sobre o objeto, e o valor, o significado ou a energia desta qualidade. Por certo, não se exclui que uma qualidade se encontre projetada sobre um objeto que dela não contém um menor traço, como, por exemplo, a projeção de virtudes mágicas sobre objetos inanimados. Ou seja, pode acontecer da pessoa projetar uma qualidade que não pertence ao objeto, por exemplo, o objeto não realmente não tem aquela qualidade, que é o caso de objetos inanimados, né? Por exemplo, projeções de virtudes nesses objetos, de virtudes mágicas sobre esses objetos inanimados. Pode acontecer isso também, ou seja, aqui não existe algo como que absoluto, né? Mas não é isto que sucede com as projeções ordinárias de caráter ou de atitudes momentâneas. Em tais casos, é frequente ver que o objeto oferece uma oportunidade de escolher a projeção ou mesmo a provoca. Isto acontece quando o objeto, a pessoa, né, não está consciente da qualidade projetada. Com isto, a projeção, atua diretamente sobre o inconsciente do interlocutor. Com efeito, qualquer projeção provoca uma contraprojeção todas as vezes que o objeto não está consciente da qualidade projetada sobre ele pelo sujeito. É o que a gente vai ver mais detalhadamente. Bom, vamos entender um pouco mais sobre essa questão da projeção. Como ocorre o fenômeno da projeção com a imago do objeto? A gente viu nas aulas anteriores que o ser humano ele possui uma parte de sua personalidade que ele desconhece, ou seja, que é inconsciente para ele. E Jung chamou essa parte da personalidade como imagem da alma ou ânima ou ânimos no caso da mulher. Devido a partes da psique humana ainda estarem mergulhadas no inconsciente, existem processos psíquicos funcionais que se desenrola sem que a pessoa tenha consciência. E Jung chamou de complexos funcionais autônomos, que é o que a gente está aprendendo nas aulas anteriores. Mas por que que a pessoa não tem consciência desses complexos funcionais autônomos? Porque a psique humana ainda está em desenvolvimento e expansão. A humanidade conseguiu diferenciar apenas uma parte da psique do vasto inconsciente. Muitas partes da psique humana ficaram, por assim dizer, como que em estado de indiferenciação. Ou seja, essa parte da personalidade do ser humano que ele desconhece em si, ela ainda está em estado de indiferenciação, ou seja, ela ainda está mergulhada no inconsciente coletivo, por assim dizer. Essa parte inconsciente da alma, personalidade, é onde estão a maior parte desses complexos funcionais autônomos. Mas por que que eles são autônomos? Porque justamente eles agem, por assim dizer, sem a percepção ou compreensão da parte consciente, ou seja, do eu consciente, né? Essa parte inconsciente da alma, personalidade, é que projeta a imago do objeto. Então, nas aulas anteriores, eu fiz esse desenho para ficar de uma forma mais didática, para a gente tentar compreender como é que funciona, mais ou menos, né, aproximadamente isso, ou seja, esses processos internos. Então, a gente viu que a ânima ou a alma, essa parte da personalidade que o homem desconhece nele, é chamada de ânima e também é chamada de imagem da alma. Ou seja, quando o homem não tem esse relacionamento com essa parte interior sua, da sua personalidade inconsciente, então essa ânima, ela se projeta, ou seja, essa parte da sua personalidade vai tentar se projetar através da sombra. Então, a gente vai ver na aula do complexo funcional da sombra que a sombra ela é composta, por assim dizer, de tudo aquilo que o homem reprimiu. Claro que não vai ser só isso, a gente vai ver muito mais que a sombra ela possui muito mais outras coisas, mas em grande parte ela possui aquilo que o homem reprimiu de sua personalidade. Então,
essa imagem da alma, essa parte da personalidade que ainda pertence, por assim dizer, ao inconsciente coletivo, ela vai se utilizar exatamente da sombra para fazer a projeção. Porque quando o homem ele rechaçou grande parte da sua personalidade e jogou na sombra, ele se tornou incompleto. A gente vai ver isso. Então, é como se a ânima ela usasse exatamente essa incompletude dele para fazer essas projeções. Então, a sombra ela é o veículo cuja parte dessa personalidade interior que ele desconhece da sua própria alma se projeta no mundo real. A mesma coisa acontece com a mulher. Eu coloquei aqui o ânimos, né, dela sendo projetado através da sombra. Bom, mas aí tem uma questão. Se esses complexos funcionais o ser humano ele compreender, ou seja, se ele tiver essa atitude interior para com o seu eu interior, essa parte da personalidade inconsciente, quando ele começa a ter um relacionamento com essa parte interior da sua alma, da sua personalidade, então os complexos funcionais da ânima e do ânimos, eles vão atuar como se fosse uma ponte para que esse ser humano ele possa acessar esse mundo do inconsciente coletivo, do qual essa parte da sua personalidade inconsciente pertence, por assim dizer. É como se a ânima e o ânimos eles ajudassem a traduzir informações dessa parte inconsciente da personalidade. Mas isso só acontece quando o ser humano ele já passou por muitas situações e aí ele entendeu que ele precisa voltar-se para dentro também, né? Não só ter contato com o mundo real, mas também com o mundo inconsciente. E aí, essas figuras, ou seja, essas funções que é chamada de ânima e ânimos, eles ajudam no processo de evolução do indivíduo. Então, como eu disse, né, eles vão servir, essas funções, esses complexos funcionais vão servir de ponte para o inconsciente coletivo, para que o ser humano tenha acesso ao inconsciente coletivo, só que de forma por exemplo, a acesso de forma que esses conteúdos do inconsciente coletivo eles possam ser trazidos à luz da consciência, possam ser traduzidos, por assim dizer, para a consciência, porque o inconsciente coletivo ele possui muita energia psíquica, possui imagens primordiais, das quais grande parte dessas imagens primordiais faz parte dessa personalidade humana que é desconhecida. Então, eu coloquei aqui uma imagem justamente de uma ponte que leva para um mundo de informações, um mundo que o ser humano também faz parte. E quando ele não compreende, ele se torna incompleto. Bom, aí, ainda sobre o fenômeno da projeção, eu coloquei aqui de forma didática, então, é como se o ser humano ele tivesse duas partes, uma parte escura da sua personalidade que ele desconhece, é que faz essas projeções na imago do objeto. Então, aqui nós teríamos o clássico, que seria o homem projetando essa parte inconsciente da sua personalidade, essa atitude interior que ele desconhece, ele projeta na imago do objeto, que é uma mulher. Mas aqui a gente está falando de energias. Então, a parte inconsciente do homem, ela é formada pela energia Yin, ou seja, tudo que simboliza a energia Yin é formada, está dentro dessa parte inconsciente do homem. Como a mulher, o objeto, que é a imago do objeto, ela já nasce com qualidades Yin exteriormente, então é como se esse objeto, aqui entendendo como imago do objeto, ele já possuísse as qualidades. Então ele é um objeto que sustenta essa projeção, né? Mesmo que seja de forma inconsciente, porque a gente vai ver que a mulher também ela tem uma parte inconsciente da sua alma
que é formada pela energia Yang, ou seja, tudo que simboliza a energia Yang, ação, movimento, enfim, tudo que simboliza a energia Yang, ela também possui. Então, ela projeta na imago do objeto que já possui essas qualidades. Só que aí acontece uma outra coisa, né? Jung vai falar que, com efeito, qualquer projeção ela provoca uma contraprojeção todas as vezes que o objeto não está consciente da qualidade projetada sobre ele pelo sujeito. Ou seja, que a mulher, quando ela recebe a projeção, ela vai atuar com uma contraprojeção, justamente porque ela não está consciente de que ela está recebendo uma projeção do sujeito. Então, as contraprojeções, elas vão atuar quase que automática. É daí que vem a questão da participação mística, porque cria um elo onde as partes, elas tentam se complementar, mas também existe muita conturbação, porque o objeto, a gente vai ver depois que a imago do objeto, ela não, vai chegar um momento que ela não consegue sustentar, por assim dizer, uma, uma imagem que é a imagem da alma, porque porque é de forma inconsciente. Então chega um momento que é como se o objeto não conseguisse mais sustentar a projeção. Daí vem todas aquelas complicações de relacionamentos, enfim. Aqui eu coloquei como é que acontece, né? Geralmente não é para todas as mulheres, mas como é que acontece essa projeção da alma inconsciente da mulher, que é energia yang, quando ela projeta uma espécie de salvador no homem, né? Porque a mulher, ela tem desejo de, vamos dizer assim, de se movimentar, de ação, de viver a vida, né? De viver aventuras, enfim. Mas aqui aventuras no sentido de que ela se complemente com a própria alma dela, né? Não estou falando também que não possa existir relacionamentos. Não é isso, a gente está tratando aqui de imagens ou imago do objeto quando a pessoa desconhece uma função que é dela, que está dentro dela, que poderia ser desenvolvido dentro dela e que se ela fizesse isso, ela deixaria de projetar, entendeu? Ela deixaria de, vamos dizer assim, de criar expectativas e achar que o outro é que deve dar para ela aquilo que ela já tem, né? Só que ela desconhece, por assim dizer. Então aqui eu coloquei essa imagem representando exatamente essa parte, né, Yang que já está dentro dela, ou seja, que supre ela, né? É como se ela, essa imagem, ela fosse um elo de ligação com o próprio espírito, né? Com a completude do que é o ser humano que nasceu como mulher. Mesma coisa o homem, a parte inconsciente dele, ou seja, essa personalidade inconsciente, obscura, ela é composta pela energia Yin. Tudo que representa a energia Yin, sentimentos, emoções, afetos, que o homem desconhece, né? Geralmente ele desconhece. E aí, por isso que o homem ele vai projetar essa parte Yin na imago do objeto. E aí acontece a contraprojeção. Bom, projeção e transferência a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. Aqui nós temos um exemplo do livro A Natureza da Psique, onde ele diz o seguinte: pessoa X, né? X transfere um conteúdo inconsciente a Y. E Y reage com uma contratransferência. Quando a transferência projetada, quando a transferência projeta um conteúdo de que a própria pessoa Y não tem consciência, embora exista realmente dentro dela. A contratransferência é adequada e plena de sentido ou inibidora, como a transferência da pessoa X, na medida em que tende a estabelecer relações mais favoráveis que são indispensáveis para a percepção da realidade de certos conteúdos inconscientes. Ou seja,
os relacionamentos, todas as experiências que são vividas, né, de forma em relacionamentos, elas são necessárias justamente porque acontecem essas projeções de conteúdos inconscientes e por isso que ele fala que as relações elas são favoráveis e elas se tornam indispensáveis justamente porque elas ajudam na percepção da realidade de certos conteúdos inconscientes. Só que, é claro, isso não é percebido de forma tão fácil assim pelo indivíduo, né? Só depois de muitos processos, às vezes até processos dolorosos, é que ele começa a perceber que existe algo a mais entre esses relacionamentos, né? Entre essas projeções. Mas justamente como a transferência, também a contratransferência possui qualquer coisa de compulsivo, de mecânico, porque implica uma identificação mística, isto é, inconsciente com o sujeito, que no caso é a pessoa X, né? Ligações inconscientes desta espécie suscitam sempre resistências que são conscientes. Se as disposições do sujeito são de tal natureza que lhe permitam dispor livremente de sua libido, recusando-se a cedê-la por engodo ou sob pressão. Aqui, libido entende-se também de uma forma um pouco mais extensiva, entendendo libido como energia psíquica. Então, Jung fala que essas ligações inconscientes suscitam sempre resistências que são conscientes. Porque se o sujeito, por exemplo, a pessoa X, que é a que faz a projeção, ela não quer de forma consciente projetar, mas como isso acontece contra a vontade dela, porque é uma parte inconsciente dela que faz a projeção, ainda assim a parte consciente dela vai resistir, vai tentar resistir essa projeção. Para algumas pessoas que são mais sensíveis, consegue perceber essa resistência. Só que essa resistência, ela é de forma muito sutil. E aí, às vezes, a pessoa não entende, não compreende, mas ela sente que existe algo de errado, algo estranho acontecendo. Então, ele fala que essa pessoa, no caso do nosso exemplo, que é o sujeito X, que faz a projeção, ele vai tentar recusar ceder por engodo ou sob pressão. Mas pode acontecer ao contrário, de que o processo ele se desenrole totalmente inconsciente, quando o próprio sujeito ele se compraz que lhe tomem essa energia psíquica, né, dele, ou seja, lhe tomem essa função que está dentro dele e que ele desconhece, né? É por isso que a transferência e a contratransferência, quando os seus conteúdos permanecem inconscientes, criam relações anormais e insustentáveis que tendem para a própria destruição. É bastante complicado. Bom, é que eu coloquei o outro desenho também, só para exemplificar essa transferência, né? Ou seja, uma parte da alma da pessoa é que projeta faz essa projeção na imagem do objeto. Então, se projeta a imagem da alma, né? Que é um complexo funcional dentro da pessoa, que ela deveria ter um relacionamento com essa função, né? Por assim dizer. E aí acontece que a mulher também ela reage com uma contratransferência, porque também nela falta esse conhecimento dessa personalidade interior dela. Então, se ela achar no outro sujeito essa falta, por assim dizer, então ela vai responder com uma contraprojeção ou uma contratransferência, né? E aqui eu coloquei mais ou menos o que acontece, né? Ou seja, a parte da alma que é projetada no outro. E aí, pessoal, só para explicar mais detalhado que quando fala de energia ou de ânima e ânimos, não é necessariamente está relacionado com o gênero, sexo, mas com energias. Essas energias, elas são princípios universais, está em toda a natureza.
E o homem não seria, ou seja, o homem, quando eu falo aqui, o ser humano, tanto mulher como homem, não estariam fora desses princípios universais. Então, quando fala de energia yin e yang, no sentido de gênero, esse é o, vamos dizer assim, é o nível mais baixo, por assim dizer, dessa energia. Quando eu falo baixo, é porque é o nível, vamos dizer assim, mais material, mais físico, né, dessa energia. Mas se a gente verificar esses princípios universais, eles se encontram em quase todas as tradições. Em tradições antigas, por exemplo, como a Cabala, ela explica que essas energias elas são interiores e elas se tratam de energias e não de gênero, né? Não é gênero. Gênero é apenas um reflexo desses princípios universais quando são plasmados na Terra, ou seja, em Malkuth, né? Se a gente fosse estudar esses princípios universais, ou seja, a nível metafísico, a gente vai ver que eles se desdobram em tantas informações, em tantos, vamos dizer assim, tantas características que estão dentro do ser humano, que fazem parte dele. Então, se a gente for ver aqui o feminino, ele é formador, gerador, abissal, escuro, sombrio, sentimental, lua, inconsciente, eros. Lua no sentido de ser uma projeção também, né? Tudo aquilo que representa a lua seria um símbolo dessa energia yin, né? É um símbolo do que representa a energia yin. E o inconsciente, ele é representado geralmente, de forma geral, no sentido geral que eu quero dizer que abarca todos os seres humanos, ele é representado pela energia yin. E aí a gente vai ver que o masculino é a mesma coisa, e aqui só tá alguns exemplos, né? O masculino é movimento, ação, dinamismo, ele é o claro, ele é a luz, o racional, o sol, o consciente e o logos. Então, a gente vai ver em várias outras tradições que essas energias elas têm um sentido mais elevado, por assim dizer, do que somente a energia sexual. Ou seja, é como se transcendesse a energia sexual, é como se existissem níveis superiores de consciência. Então, quando se fala de um complexo funcional que representa uma energia feminina, significa, ao meu ver, esses estados superiores de entendimento, de compreensão, de consciência, onde essas energias elas atuam cada vez mais como desdobramentos em níveis superiores de consciência. A Cabala é bem fácil de compreender isso, né? Onde se apresenta como Binah e Rockman, né? Rockman. Ou seja, que já se trata de um nível muito superior de consciência. Então, pessoal, só para a gente compreender que quando fala de ânima e ânimos, não está falando necessariamente de gênero sexual. O ser humano, ele não poderia ficar de fora desses princípios universais. Então, se o ser humano ele já nasce, por assim dizer, do gênero masculino, independente do gênero dele, ou seja, da opção sexual que ele vai ter essa energia yin dentro dele. É a energia yin, é tudo que representa energia yin, formador, gerador, abissal, escuro, sombrio, sentimental. Ele vai ter dentro dele, independente da escolha do gênero dele fora, né? Ou seja, do que ele escolhe como gênero sexual. Então, é um entendimento que ultrapassa a esfera física. E aí eu vejo muito vídeo falando sobre essa energia e ficando preso nessa parte somente física, sexual. E é uma pena porque se a pessoa tentar compreender essas energias como princípios universais, ela vai ver que transcende a esfera física. Então, independente da escolha de gênero da pessoa, ela vai ter essas energias como princípios universais dentro dela, porque o ser humano
ele é uma cópia do cosmos, ou seja, assim como é em cima, é embaixo. Continuando, mesmo admitindo-se que a qualidade projetada possa ser encontrada no objeto, nem por isto o significado prático da projeção deixa de ser puramente subjetivo e incumbe inteiramente ao sujeito, porque sua projeção confere um valor exagerado a qualquer traço desta qualidade presente no objeto. Ou seja, mesmo que a qualidade projetada possa ser encontrada no objeto, nem por isso o significado prático da projeção deixa de ser puramente subjetivo e incumbe inteiramente ao sujeito. Ou seja, tem a ver com esses processos internos da pessoa que ela desconhece, né? Mesmo quando a projeção corresponde a uma qualidade realmente presente no objeto, o conteúdo projetado não se acha menos presente no sujeito, onde forma parte da imago do objeto. Esta imago é uma grandeza psicológica distinta da percepção do objeto. Consiste numa imagem existente à margem de todas as percepções, mais sustentada por estas. Ou seja, mesmo que a qualidade ela esteja presente no objeto, ainda assim, a projeção ela não se acha menos presente no sujeito. O conteúdo que a pessoa projetou não se acha menos presente. Muito pelo contrário, né? O conteúdo projetado ainda vai se achar dentro do sujeito, onde o sujeito ele é como se ele fizesse parte da imago do objeto, porque de fato é uma parte do sujeito que está sendo projetado na imago do objeto. Continuando, a vitalidade independente, a autonomia relativa desta imagem permanece inconsciente, enquanto coincidia exatamente com a vida real do objeto. Ou seja, a vitalidade dessa projeção, ela possui uma autonomia relativa, porque a gente viu que, em grande parte, o conteúdo projetado ainda vai estar no sujeito que está projetando. Então, a vitalidade independente, a autonomia relativa desta imagem permanece inconsciente enquanto coincidia exatamente com a vida real do objeto. É por isto que a autonomia da imagem não é reconhecida pela consciência, mas se projeta inconscientemente no objeto, isto é, contamina-se com a autonomia do objeto. Isto naturalmente confere ao objeto uma realidade esmagadora com relação ao sujeito, ou seja, lhe confere um valor exagerado. Este valor decorre da projeção ou da identidade a priori da imago com o objeto, tendo como resultado o fato de que o objeto exterior se torna ao mesmo tempo um objeto interior. Eis aí como, por via inconsciente, o objeto exterior pode exercer uma influência psíquica direta sobre o sujeito, visto que, em virtude de sua identidade com a imago, de certo modo interfere diretamente no mecanismo psíquico do sujeito. Com isto, o objeto pode adquirir um poder mágico sobre o sujeito. Ou seja, né, daí que vem a questão da participação mística. O sujeito se confunde no objeto, né, e ele acha que é o objeto que possui, por assim dizer, aquilo que falta nele, né, que ele acha que falta nele. Bom, aqui só voltando, explicando um pouco mais, né, mas acho que vai se tornar até um pouco repetitivo, é que essa parte escura da personalidade, é onde se encontram os complexos funcionais autônomos, são qualidades da própria personalidade do sujeito que são inconscientes. Aqui pode ser qualidades também, como pode ser defeitos também, né? Mas eu acredito mais em qualidades que não foram desenvolvidas, porque a gente vai ver nas outras aulas que essa parte inconsciente ela tem muita energia psíquica e, e aí o sujeito ele tem que como que integrar essa parte inconsciente para que
essa energia psíquica ela seja usada de forma mais consciente, por assim dizer. Então, essa parte inconsciente obscura da mulher é projetada na imagem do objeto. E aí, é essa parte que faz a projeção. Acho que está sendo repetitivo aqui. Bom, aqui a gente vai entender quando ele falou que essa imago do objeto é uma grandeza psicológica, que é uma grandeza que está dentro da psique do sujeito, por assim dizer, só que essa grandeza ela se estende para o mundo real, né? Para o mundo palpável, por assim dizer. Esta imago é uma grandeza psicológica distinta da percepção do objeto. Consiste numa imagem existente à margem de todas as percepções, mas sustentadas por estas, ou seja, ainda assim é sustentada por estas percepções. Bom, aqui é quando a pessoa, no caso aqui do exemplo da mulher, ela começa a retirar a projeção do objeto, né? O objeto vai como que perdendo aquela influência esmagadora que tinha sobre ela, né? E aí é como se o objeto ele começasse a desfocar aqui no exemplo ilustrativo, né? Mas é só como exemplo ilustrativo. Isso acontece de modo muito sutil, né? Na pessoa e às vezes ela nem percebe quando ela retira uma projeção. Bom, porque as projeções as retiradas elas podem ser inconscientes, quando a pessoa talvez encontre um outro objeto que corresponda mais à sua imago, né? A imagem da alma. Bom, diz o seguinte essa parte aqui. Sua relação com o objeto tem um caráter coercitivo, na medida em que introjeta o objeto, isto é, se identifica inconscientemente com ele, ou, por assim dizer, é a priori idêntico a ele. Levi-Brau denomina esta relação com o objeto de participação mística. Esta identidade se estabelece sempre por uma analogia entre o objeto e um conteúdo inconsciente. Poderíamos dizer também a identidade se realiza pela projeção de uma associação inconsciente de analogia sobre o objeto, ou seja, como se a pessoa, em vez dela realizar isso interiormente dentro dela, ela realizasse através do objeto, né, da imagem do objeto. Uma identidade dessa espécie tem sempre caráter coercitivo, porque se trata de uma determinada soma de libido que, à semelhança de toda quantidade de libido que atua a partir do inconsciente, tem caráter coercitivo sobre o consciente, isto é, não está disponível à consciência. Ou seja, o inconsciente ele tem grande quantidade de energia psíquica, ou seja, tem grande quantidade de libido. Então, toda vez que o inconsciente ele atua com essas forças que são uma soma de libido, tem um caráter coercitivo sobre a parte consciente do ser humano. E, ou seja, essas energias inconscientes, elas não estão disponíveis à consciência. Então, quando elas atuam como sob pressão. Então, o indivíduo ele só sente uma pressão interior, vindo, às vezes, não sabe de onde que vem, e faz com que ele atue ou responde, reaja de forma praticamente padronizada, condicionada a comportamentos humanos. Bom, continuando, a pessoa de atitude ingênua é por isso determinada em grande parte pelo objeto, ou seja, como se o objeto exercesse uma influência muito grande sobre a pessoa. De fato, exerce essa influência justamente porque é uma parte da própria pessoa, né, por assim dizer, é, que representa, né, esse objeto. O objeto opera, por assim dizer, independentemente dela, realiza-se nela, já que ela é idêntica ao objeto. O ingênuo empresta sua função expressiva ao objeto e o representa de certa forma, não ativa ou intencionalmente, mas ele se representa no objeto.
Ou seja, o ingênuo ele empresta a sua função expressiva, ou seja, uma função expressiva interior de sua própria alma, né? Ele empresta, por assim dizer, para o objeto. É claro que esse empréstimo que a pessoa faz ao objeto não é de forma intencional, né? Não é de forma consciente. E ainda assim, a pessoa, ela às vezes consegue se realizar através do objeto. Bom, aqui é repetindo, acho que um trecho da aula anterior, né? Só para recordar também a alma, ou seja, a atitude interna, que é essa parte mais obscura, né, da personalidade, é representada no inconsciente por certas pessoas que possuem as qualidades correspondentes à alma. Esta imagem chama-se imagem da alma, né? Às vezes são personagens totalmente desconhecidos ou mitológicos. Ou seja, pode acontecer de que a pessoa, essa imagem da alma, ela é representada por símbolos, por pessoas desconhecidas ou por símbolos mitológicos. Mas normalmente o que mais acontece é que essa imagem ela seja projetada numa pessoa física, né, mais próxima do convívio da pessoa. Por exemplo, nos homens, normalmente a alma é apresentada pelo inconsciente como pessoa feminina, nas mulheres, como masculina. Nos casos em que a individualidade é inconsciente, ou seja, essa unicidade do eu, onde as duas partes funcionam correspondentemente, ou seja, tanto a parte consciente como inconsciente, essa unicidade, a união que é representada pela individualidade, quando ela é inconsciente, nesse caso, ela vai estar associada com a alma. E aí a imagem da alma tem o mesmo caráter sexual. Bom, aqui já finalizando, ele diz o seguinte: devido à impossibilidade e não existência de uma relação objetiva, justamente por causa desses processos subjetivos, né, inconscientes, em que a pessoa projeta no objeto, na imagem do objeto, ele diz que a libido ela fica represada e explode numa descarga afetiva, ou seja, devido não existir uma relação objetiva com a imagem do objeto, né, por assim dizer, a libido ela fica represada e explode numa descarga afetiva. Os afetos sempre ocorrem onde falham as adaptações. Uma adaptação consciente ao objeto que representa a imagem da alma é impossível exatamente porque a alma é inconsciente para o sujeito. Se lhe fosse consciente, poderia distingui-la do objeto e neutralizar os efeitos imediatos do objeto, pois estes provêm da projeção da imagem da alma sobre o objeto. Ou seja, se a pessoa ela tivesse consciente da projeção que é realizada, ela poderia neutralizar os efeitos imediatos do objeto sobre ela, né? Essa influência esmagadora que o objeto tem sobre ela. Bom, e aí ele vai dizer, no livro ainda, né, o seguinte: o tratamento de um produto inconsciente no plano do sujeito revela a presença de julgamentos e tendências subjetivos dos quais o objeto se torna veículo. Quando, pois, num produto inconsciente surge uma imago de objeto, não se trata do sozinho, né? Não se trata sozinho do objeto real, mas pode ser muito bem e até preponderantemente um complexo subjetivo de funções, ou seja, a própria imagem da alma. A interpretação em plano do sujeito nos permite uma ampla interpretação psicológica não só do sonho, mas também de obras literárias em que os personagens individuais representam complexos funcionais relativamente autônomos na psique do autor. Aqui ele dá um exemplo, talvez até de a mais fácil ilustração, quando alguns autores, por exemplo, eles
eles criam certos personagens que que representam, na verdade, esses complexos funcionais relativamente autônomos da sua própria psique. Só que, claro, né, isso é de forma inconsciente. Eles criam um personagem com, vamos dizer assim, às vezes com todas aquelas qualidades que ele desconhece em si mesmo. E aí ele vai e projeta num personagem, ele cria esse personagem, né, como se fosse uma espécie de substituição. Então ele se realiza nesse personagem, né, o autor. Bom, reconhecer algo como projeção não deve ser entendido erroneamente como um simples processo intelectual. O conhecimento intelectual só libera uma projeção quando ela está madura para tanto. É impossível extrair por meio de julgamento intelectual e por meio da vontade a libido de uma projeção que já não esteja pronta para a liberação. E é bastante interessante isso, né? Porque ele fala que não se consegue tirar uma projeção simplesmente pelo processo intelectual. Não se consegue liberar a energia que essa projeção contém, né? Essa energia libido, energia psíquica que contém na projeção. Não é fácil liberar uma projeção, né? Às vezes ela acontece de forma inconsciente. Ela sai de um objeto, só que aí ela já encontra um outro objeto e aí acontece tudo de novo, que são, ao meu ver, aqueles ciclos repetitivos em que a pessoa ela como se ela fosse, como se ela tivesse eternamente buscando algo, né, fora para completar o seu eu ou para, enfim. Mas nisso todo mundo está incluso, né? Só agora que a gente está começando a buscar esse autoconhecimento para poder compreender todos esses processos internos. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os livros que fizeram parte dessa aula, né? Que serviram como base, né, para essa aula. Então, agora a gente se vê nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.